Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse momento em que buscamos a Sua presença, sempre tão confortadora. O Evangelho segundo o Espiritismo hoje nos convida a refletir sobre o capítulo 19, a fé que transporta montanhas, na instrução, o poder da fé. E essa instrução começa com o Evangelho de Mateus, que nos relata aquela situação em que um homem chega a Jesus, se coloca de joelhos, pedindo a ele que tenha compaixão do filho que é lunático e que padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. O homem relata que apresentou o seu filho aos discípulos, mas que eles não o puderam curar. Jesus, então, emite aquela frase tão nossa conhecida que é: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? E pede para trazerem o rapaz, que ele abençoa e fica curado. Quando os discípulos perguntam a Jesus por que eles não conseguiram curar o jovem, Jesus lhes responde que foi por causa da sua pouca fé. E que se, na verdade, eles tiverem a fé do tamanho do grão da mostarda, dirão aquele monte: transporta-te daqui para colar. E isso vai acontecer, porque nada vos será impossível, nos diz Jesus. E Kardec fala então, a partir daí, na fé. Em alguns momentos ele nos diz coisas muito importantes de serem registradas pelo nosso espírito. Kardec nos diz que as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Diz Kardec que os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sempre procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez, que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. E ele nos fala mais coisas sobre a fé. É muito lindo esse trecho do Evangelho, quando Kardec nos diz, por exemplo, que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere paciência, que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao seu fim. Temos tanta coisa para pensar sobre a fé. Nestes tempos que vivemos, a fé tem sido, para quem a possui, o alicerce que facilita o caminho. Porque o nosso caminho tem sido difícil nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incertezas, de inseguranças. É a fé que torna
consistente o nosso andar, a realização das nossas possibilidades, a busca da concretização daqueles sonhos, daqueles projetos, de vencermos dia a dia. A fé, ela transporta montanhas, nos diz Jesus. E Kardec nos ensina que essas montanhas são as nossas dificuldades. E quem não as tem? Todos nós temos as nossas dificuldades, maiores, menores, mas sempre proporcionais à nossa condição de enfrentamento. Porque Deus nos dá sempre a prova do tamanho que a gente pode vencer. Quando a prova nos parece muito maior do que a nossa condição de enfrentamento, certamente é porque estamos num momento de vacilação na fé. Quando estamos seguros e confiantes em que, apesar das dificuldades, quaisquer que elas sejam, Deus proverá sempre o auxílio, o recurso, a condição interna para que nós enfrentemos a nossa dificuldade. Essa dificuldade não deixa de existir, mas ela diminui de intensidade, porque nós nos fortalecemos. E o Espiritismo nos convida a essa fé raciocinada, que falamos sempre, incansavelmente, falamos sobre a fé raciocinada que o Espiritismo nos convida a cultivar. O que é a fé raciocinada, senão a fé que sabe que as dificuldades da vida têm um propósito, que é o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. E que as dificuldades da vida têm a ver com necessidades nossas de autossuperação. Nós precisamos daquela prova, daquela dificuldade para vencer uma limitação, para vencer uma insegurança e para nos darmos conta de que fazer o bem, semear o amor, a compaixão, a caridade, a generosidade, o perdão é sempre o melhor caminho. As nossas dificuldades, elas sempre sinalizam para aquelas coisas que nós precisamos aprender e talvez nos dedicar como o melhor aluno da classe, para vencê-las, para superá-las, porque está ali a nossa lição mais difícil. A lição mais difícil sinaliza para o aspecto da nossa vida que mais necessitamos corrigir, melhorar, aperfeiçoar, cuidar. As dificuldades da vida são as nossas montanhas, que são sempre individuais. Mas a fé, essa confiança na presença de Deus na nossa vida e a confiança na nossa própria capacidade de enfrentamento, porque alicerçados na confiança da presença de Deus, nos permite vencer não só a vida, não só as dificuldades, mas vencer a nós mesmos na busca desse aperfeiçoamento, na busca dessa compreensão mais profunda da vida e das coisas que precisamos urgentemente apreender, reter conosco para caminhar melhor, mais seguros, mais firmes, mais confiantes. A fé é a nossa grande aliada na caminhada da vida.
A fé é o nosso porto seguro nos momentos da dor e da dificuldade. A fé é a certeza de que não estamos sozinhos e que nada na nossa vida acontece por acaso. Há sempre um propósito desta vida sábia, muito mais sábia que nós, daquelas lições que nós precisamos aprender. Que renovemos a nossa fé neste início de semana, que renovemos a nossa esperança, a nossa coragem e o nosso bom ânimo na presença do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.